Paraná. Oferecimento? Viscard faz muito mais por você. E Unimed Londrina. Olá, muito bom dia para você ligado aqui na nossa RPC. A partir de agora, o Meio-Dia Paraná pede passagem para deixar você bem informado no seu horário de almoço. Nossos repórteres já estão posicionados, Kathleen Tanã, Mônica Dal e também Vanessa Navarro, para trazer o que de mais importante aconteceu nas próximas horas e o que também é importante que você saiba ao longo das próximas horas desta terça-feira. Vanessa Navarro está ali na Avenida Brasília, trecho da BR-369 que corta Londrina. Seja bem-vinda, boa terça-feira para você. Obrigada, Alberto. Ótima terça-feira para você também, para a Mônica, para a Kathleen aí no telão com a gente e, claro, para você que está nos assistindo. A gente está aqui na Avenida Brasília para atualizar novos impactos no trânsito das obras de recap desse que é o trecho urbano, como o Alberto comentou, da BR-369. Hoje, as obras avançaram até um ponto que fica bem perto do viaduto com a Avenida Rio Branco. Perto, portanto, também de outras obras que já trazem transtorno ao trânsito, né? Que são as obras lá da trincheira da Rio Branco com a leste-oeste. Então, trânsito que já estava conturbado fica um pouquinho mais hoje. Daqui a pouco a gente fala como é que tá, se há pontos de lentidão. E vamos trazer para vocês também informações sobre os projetos dos contornos que podem desafogar o trânsito na região, que por isso são muito aguardados, presentes inclusive nas futuras concessões de pedágio. Notícias que a gente traz daqui a pouco, Alberto, nessa terça-feira, que nos surpreendeu, veio mais gelada do que a gente imaginava, hein? Pois é, parece que está ficando mais friozinho ainda ao longo do dia. Assunto também, claro, para daqui a pouco no nosso Meio-Dia Paraná. Já já vamos falar também de uma perícia nos custos do transporte coletivo de Londrina e da criação de um cartão para idosos que usam os ônibus na nossa cidade. Tem ainda uma operação da Polícia Federal contra fraudes em contas bancárias, com mandados cumpridos aqui em Londrina. E outra operação, esta contra o tráfico de drogas, que terminou em confronto e morte. Destaque também da nossa Kathleen Tanã, ali toda agasalhada, toda protegida nesse comecinho de Meio-Dia Paraná. Seja bem-vinda. Boa terça-feira por aí. Obrigada, Alberto, para você também. E acompanho a Vanessa aqui, desejando um ótimo dia a ela, para a Mônica, para toda a nossa equipe, para quem está acompanhando a gente aqui no Meio-Dia Paraná. Trago um destaque não muito bom, viu? Olha só, um advogado de Bandeirantes foi preso, suspeito de importunação sexual ali na cidade. A vítima é uma agente de endemias que trabalha ali na cidade no combate à dengue. Daqui a pouquinho a gente vai trazer entrevistas, detalhes do boletim de ocorrências. Polícia Civil está investigando esse caso. Esse advogado chegou a ser detido, teve direito à liberdade. Daqui a pouquinho todos os detalhes aqui no Meio-Dia Paraná. Valeu, obrigado, Kathleen. E no outro telão, da nossa Mônica Dal, ali na zona leste de Londrina. Equipes em todos os pontos da nossa cidade para você ficar por dentro de tudo que é importante no seu dia a dia. Seja bem-vinda, Mônica. Boa terça-feira, bom trabalho para você por aí. Obrigada, Alberto. Ótima terça-feira a você, a Vanessa, a Kathleen, todos que estão conosco em mais um Meio-Dia Paraná. Como você disse, estamos na Zona Leste, na Vila Fraternidade. Muita gente estava esperando por esse momento, esperando, na verdade, 10 anos para que a Unidade Básica de Saúde da Vila Fraternidade fosse finalmente inaugurada. Essa é aquela unidade que foi desativada em 2013, depois demolida, e aí houve uma série de problemas para que ela não fosse efetivamente reconstruída e voltasse a atender a população. A gente lembra que essa UBS aqui ela é dos anos 70, então essa vila, essa região estava aguardando por esse momento e ele chegou. A gente vai falar então como vai funcionar os atendimentos aqui neste local, atendimentos que começam daqui a pouco, e também há uma novidade: o secretário municipal de saúde, que falou com a imprensa agora há pouco, disse que a partir de segunda-feira as últimas unidades destinadas a atendimento de dengue não vão mais então receber esses pacientes, mas claro que daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes no Meio-Dia Paraná. Já já, Alberto. Friozinho por aí também, Mônica?
Alberto, passei um frio hoje de manhã aqui nessa cidade, não saí muito preparada, vim só com essa blusa aqui, tive que ir até a TV pegar uma blusa mais grossa, agora deu uma diminuída nesse vento gelado, mas é um frio acompanhado do vento gelado, isso faz com que a gente que está na rua sofra ainda mais. Foi uma manhã gelada aqui na nossa cidade, aqui na Zona Leste não muda muito, continua bastante gelado por enquanto. Valeu, obrigado, Mônica. O dia começou hoje com uma mínima de 15 graus. Agora temos apenas 17. O tempo está instável, céu carregado, tem previsão de chuva para as próximas horas e a temperatura não vai subir tanto não ao longo do dia. Além da temperatura não subir, nos próximos dias deve cair ainda mais. Assunto para mais essa edição do seu Meio Dia Paraná. É bom demais ter a sua companhia no nosso Meio Dia Paraná, que já começou. Várias rodovias que dão acesso à nossa região ficaram bloqueadas nas últimas horas por acidentes envolvendo caminhões. Viagens do norte do Paraná para Curitiba sofreram grandes atrasos. Vanessa Navarro, onde foram esses bloqueios? Como foram esses acidentes? Olha, Alberto, os impactos foram maiores ali na BR-376, né, também conhecida como Rodovia do Café, onde chegou a haver, em alguns momentos, bloqueio total da rodovia. Isso causou, claro, bastante transtorno para motoristas que trafegavam por lá. Vários carros, vários veículos, incluindo ônibus, né, que seguiam entre Curitiba e Londrina, acabaram ficando presos por bastante tempo nos congestionamentos. A gente tem imagens, registros dos acidentes que causaram esses impactos. 2 caminhões tombaram em diferentes pontos da rodovia, perto de Ponta Grossa. No caso mais grave, o caminhão pegou fogo e o motorista, infelizmente, acabou perdendo a vida. Também tivemos incêndio com um caminhão com placas de Cambé. Esse foi no começo da noite de ontem, na PR-445, entre Guaravera e Tamarana. O motorista percebeu as chamas e parou o caminhão às margens da PR. Teve um vazamento de combustível e parte da carga também, o que forçou o bloqueio da rodovia. O fogo destruiu uma boa parte de uma carga de refrigerantes, mas a boa notícia nesse caso é que ninguém ficou ferido. Mas, claro, também bastante transtorno no trânsito para quem trafegava por lá naquele momento. Já na PR-323, no acesso para o interior de São Paulo, houve um tombamento de um caminhão com placas de Arapongas. Ele transportava 28 toneladas de frango congelado. Esse acidente também foi no começo da noite de ontem. O motorista de 47 anos ficou gravemente ferido. Acabou sendo atendido por policiais que passavam lá perto desse local, né? Ele ficou com parte do corpo preso na cabine e recebeu esse primeiro atendimento, então, por parte da polícia. E depois foi chamado ali o socorro, né, os médicos que levaram o motorista para um hospital com ferimentos graves. Daqui a pouquinho, o Alberto e você aí que nos assiste, a gente volta para falar de impactos no trânsito aqui na BR-369, no trecho urbano, mas dessa vez, felizmente, nada causado por acidentes. Alberto, ventania por aqui também aumentando a sensação de frio, às vezes o cabelo incomoda um pouquinho, atrapalha. Mas está aí a notícia, daqui a pouco a gente volta com mais. Tá aí, friozinho, vento, mais informação dada aqui no nosso Meio Dia Paraná. Já, então, retorno ali com a Vanessa Navarro, ao vivo da BR-369, da Avenida Brasília. E quase 400 quilos de maconha foram apreendidos hoje de madrugada na nossa região. Foi na BR-369, num trecho que corta Cambé. Um trabalho conjunto das polícias federal e militar, além de agentes da Receita Federal. Um carro não obedeceu a ordem de parada dos policiais e o motorista tentou fugir. Durante a perseguição, fez manobras perigosas, abandonou o carro e entrou numa mata. Os policiais fizeram buscas para tentar localizar o condutor, que não foi encontrado. No carro, registrado em nome de uma empresa de Minas Gerais, foram encontrados e apreendidos 385 quilos de maconha. O carro e a droga foram encaminhados para a sede da Polícia Federal aqui de Londrina. Outros 380 quilos de maconha foram apreendidos já na região de Maringá. Nesse caso, a droga estava em uma caminhonete.
nós temos o vídeo da perseguição que levou à apreensão. As imagens foram gravadas pela câmera acoplada na viatura da Polícia Rodoviária Federal. Durante o cerco, o motorista do carro chega a furar o sinal vermelho, dirige na contramão e só para ao subir num canteiro central. O motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas e vai responder também por direção perigosa, até porque fez essas manobras arriscadas aí, colocando muitos outros motoristas em risco. Flagrante, então, registrado pela Polícia Rodoviária Federal. Uma pessoa morreu durante uma operação hoje cedo em Cambé. Foi durante o cumprimento de mandados de uma investigação da DENARC, a Divisão de Narcóticos da Polícia Civil. Mônica Dal, terça-feira bem movimentada no setor policial. Nesse caso aí, teve confronto, teve resistência à abordagem? É isso, Alberto. Tudo aconteceu num bairro, uma região, na verdade, bastante residencial, lá na cidade de Cambé, no bairro Silvino, bem perto do limite com a cidade de Londrina. Esses moradores, então, do bairro foram acordados com esses barulhos de tiros. E o que aconteceu, de acordo com a Polícia Civil, também com a Polícia Militar? É uma operação para combater o tráfico de drogas, comandada pela Polícia Civil de Cambé, que teve o apoio da DENARC aqui de Londrina. 5 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Em um desses mandados, então, eles conseguiram prender uma pessoa em flagrante e nesse outro trabalho, então, que aconteceu nessa casa do bairro Silvino, de acordo com a Polícia Militar, esse jovem de 24 anos teria reagido à abordagem e acabou morrendo no local. Ao longo da manhã, a rua ficou interditada, vários moradores saíram para fora, até mesmo curiosos para entender o que estava acontecendo e também pela movimentação, isso porque houve ali a presença do carro do IML para retirar essa vítima do local. Ainda segundo a Polícia Civil, essa pessoa de 24 anos que foi morta fazia parte, então, de uma organização criminosa que atuava com tráfico de drogas em Cambé. A gente ainda não teve maiores informações a respeito dessa operação, mas ao longo, então, desse cumprimento de mandados, um jovem de 24 anos, morador de Cambé, foi morto. A gente vai seguir de olho nos próximos passos dessa investigação, porque hoje, no período da tarde, o delegado de Cambé deve se pronunciar a respeito desse trabalho, que teve essa morte em confronto com a Polícia Militar, que atuava em apoio, e também uma prisão em outra região da cidade de Cambé. Alberto. Obrigado, Mônica. Operação aí da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar. Operação que não foi a única na manhã de hoje aqui em Londrina e na região. Tivemos operação também nacional da Polícia Federal contra fraudes em contas bancárias, contas eletrônicas dos bancos em especial. Desvio de dinheiro dos clientes e mandados foram cumpridos também em Londrina, mandados em vários estados do país e Londrina também com investigações por parte da Polícia Federal. Kathleen Tanan, como era esse esquema e como foram os alvos por aqui? Você que está aí na sede da Polícia Federal, na Rua Tietê. Alberto, ao todo foram cumpridos 51 mandados de busca e apreensão, 2 deles aqui na nossa cidade. E a gente acompanhou um dos cumprimentos justamente ali na região leste, na região do Hospital Universitário, na Rua Júlio Bianchi, pertinho do cruzamento com a Rua Alceu Segantini, no Jardim Vale do Cedro. Ali, 4 policiais federais saíram de uma residência carregando celulares, vários cartões de banco e também documentos. Uma outra equipe da Polícia Federal, ao mesmo tempo, estava no Jardim Ouro Branco, ou melhor, no Parque das Indústrias, pertinho do Ouro Branco, também em uma residência. Apesar de apenas 2 endereços, eram 3 alvos, 3 pessoas que são investigadas pela Polícia Federal, aqui no caso em Londrina, por integrarem ou por auxiliarem ou por participarem de fato desse esquema de desvio de dinheiro. Eles seriam laranjas, então eles emprestariam suas contas bancárias para o crime. São investigados por participarem aí, no caso, podem responder pelos crimes de furto, estelionato, associação criminosa. Hoje foram apenas alvos dos mandados de busca e apreensão. Essas pessoas não foram presas. Até porque, segundo o delegado da Polícia Federal aqui em Londrina, os crimes investigados nesse momento foram cometidos nos anos de 2021 e 2022. Mas claro que a investigação está em andamento. Se for comprovado que eles de fato participaram desse esquema, eles podem sim
claro, até futuramente serem detidos por esses crimes. A gente tem uma entrevista com o delegado aqui da Polícia Federal de Londrina, que comandou os trabalhos durante essa manhã. Olha só. Esses valores eram desviados, transferidos para contas de diversas pessoas que a gente considera como laranjas nesse esquema. Não é? Essas pessoas provavelmente ou repassam em dinheiro para os que fazem invasão das contas ou mesmo transferem para outras contas justamente para dificultar a investigação. A gente acredita que isso aí não é nada gracioso, mas sim tem um recebimento, um percentual aí para poder transitar esses valores nas contas delas. Dá para saber quanto esses aqui de Londrina receberam para isso? Não, por enquanto não. A gente está, no momento a gente vai analisar o material que foi apreendido e aí sim, no segundo momento é possível até ter um panorama mais completo do que dos valores que transitaram e quantos que essas pessoas embolsaram. Uma das pessoas que foi alvo do mandado de busca de hoje, teve movimentado em sua conta algo em torno de R$50 mil. Segundo o delegado da Polícia Federal, o intuito, inclusive, dessa investigação é descobrir o caminho do dinheiro, até onde esse dinheiro vai, descobrir de fato qual a ponta criminosa dessa história, porque os alvos neste momento foram justamente os laranjas, as pessoas que emprestam conta bancária com a consciência de que essas contas vão ser usadas justamente para o crime, para o desvio do dinheiro de pessoas que têm contas bancárias, principalmente na Caixa Econômica Federal. São vítimas que normalmente são alvos de golpes, sejam financeiros ou não, e em outras situações, são vítimas aí, têm suas contas invadidas em outras situações, contas bancárias online invadidas, acabam tendo dados furtados e acabam, portanto, tendo dinheiro desviado e o dinheiro vai parar na conta desses laranjas e depois acaba diretamente na conta dos criminosos que estão espalhados em vários locais do Brasil e até, segundo o delegado, podem estar fora do país. As vítimas não necessariamente são de Londrina, vítimas também de vários locais do país e é isso que a investigação também vai tentar identificar. Então, Alberto, um alerta até que o delegado da Polícia Federal em Londrina fez. Não queira, dinheiro fácil se envolvendo num crime, porque emprestar conta para receber dinheiro, você também está participando de um crime, até porque, como a gente ouviu na entrevista, essas pessoas que emprestam suas contas bancárias para que o dinheiro passe por elas e depois vai parar na conta de outros criminosos, elas também integram um crime porque elas também ficam com parte desse dinheiro. Nada é de graça. Elas também acabam aqui nas investigações da Polícia Federal. Portanto, um alerta da Polícia Federal nesse momento e essa operação que a gente acompanhou nessa manhã. 51 mandados de busca e apreensão, 2 deles aqui na nossa cidade. Volto contigo. Obrigado, valeu, Kathleen. O G1 também está acompanhando esses trabalhos em todo o Brasil e ao G1 a Caixa informou que tem colaborado com as investigações e ajudado aí a polícia em todo esse trabalho aí de apuração desse esquema criminoso. Agora 12:04. Uma moto com mais de R$100 mil em multas foi apreendida pela Guarda Municipal de Londrina. Foi durante patrulhamento na Varta. A moto com placas de São Paulo soma R$107 mil em dívidas. São 256 multas, sendo 167 apenas em Londrina. Tem mais de R$39 mil em multas só aqui em Londrina. Tem ainda multas em outras cidades e taxas de licenciamento vencidas dos últimos 5 anos. Uma moto aí que vale bem pouco, uma moto já bastante rodada, mas acumulando aí R$107 mil em dívidas. Apreensão da Guarda Municipal de Londrina. Reuniões estão discutindo a construção do contorno leste de Londrina para desafogar o tráfego em avenidas como a 10 de dezembro. Hoje, a avenida funciona também como uma espécie de rodovia, até porque não há vias alternativas ligando a PR-445 na Zona Sul à BR-369, já chegando em Cambé. Já a falta de outro contorno sobrecarrega também a Avenida Brasília, que está passando por recapes. É a falta, nesse caso, do contorno norte. Vanessa Navarro, como estão os trabalhos por aí? Como está o trânsito dessa terça-feira?
Pois é, Alberto, quem acompanha o Meio Dia Paraná tem visto, né, as nossas atualizações sobre essa obra. A gente já mostrou outros pontos em que houve grande impacto para o trânsito e agora essas obras de recapeamento do asfalto que estão sendo feitas na BR-369, né, no trecho urbano da Avenida Brasília, obras que são do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura, né, no Trânsito e Transportes. Ela está concentrada aqui num ponto que fica a uns 300 metros do viaduto com a Avenida Rio Branco. As obras estão no sentido Ibiporã-Londrina. Metade da rodovia está bloqueada para isso, com cones sinalizando o lado direito da pista, né, onde estão os operários, máquinas, vários caminhões trabalhando. E do outro lado, então, o trânsito liberado. Até por isso, né, claro, existe sim uma certa lentidão, vai ficando um pouquinho mais complicado nesse horário, mas está fluindo melhor do que a gente mostrou em outros dias. Tanto porque o bloqueio dessa vez é parcial, né, da pista principal, quanto também porque existe a possibilidade de seguir pelas marginais. Agora, o que complica um pouquinho aqui é que a gente está muito perto de um outro local onde já tem complicações, né, do tráfego, que é a obra ali do viaduto da Rio Branco com a leste-oeste. Então, muita gente que usava outras vias, como a Rua Guaporé, a Rua Bahia, para fugir das obras, cruzando a Avenida Brasília, pode acabar enfrentando um certo transtorno hoje. Com os recapes por aqui, daí o trânsito acabou ficando ainda mais travado. Lembrando que a Avenida Brasília, né, a BR-369, ela por si só já é bastante sobrecarregada porque concentra tráfego urbano e tráfego rodoviário. E parte desse impacto poderia ser reduzido se o prometido contorno norte, quanto tempo a gente já está ouvindo falar dessas obras, né, tivesse saído do papel. Isso poderia desafogar bastante o trânsito em vias aqui como a Avenida Brasília, a BR-369. Sobre isso, você confere agora com a gente uma reportagem detalhando como estão esses projetos e inclusive alguns incluídos em futuras concessões do pedágio aqui na região. O crescimento da cidade após a Avenida Saúl Quinde tornou ultrapassado o primeiro traçado do contorno norte. Bairros se aproximaram do que seria uma rodovia distante da zona urbana. A obra chegou a integrar o antigo contrato de pedágio, mas foi cancelada. Governos anteriores anunciaram que assumiriam a construção com recursos próprios, o que nunca ocorreu. A nova previsão é ter o contorno no futuro lote 4 das concessões do pedágio, num ponto mais longe dos bairros. Um dos últimos projetos prevê um traçado começando no contorno de Ibiporã, passando depois perto da Varta e chegando à zona rural de Cambé. Uma rodovia em pista dupla com 30 quilômetros e investimento de 379 milhões de reais. A conclusão está prevista para ocorrer 7 anos após o início dos novos contratos de pedágio. Paralelamente, lideranças discutem o contorno leste. Foram várias reuniões nos últimos dias. Hoje temos o Arco Leste, passando nos fundos do aeroporto e cruzando avenidas como Robert Koch e Pioneiros. O Arco Leste serve para desafogar o tráfego urbano. Já o contorno leste ficaria mais distante, num ponto entre a Zona Leste e o Rio Tibagi, para concentrar o tráfego rodoviário. Ligaria a BR-445 na altura de Irerê à BR-369 no acesso a Ibiporã. Hoje, o principal caminho é a Avenida 10 de Dezembro, por dentro de Londrina. Além da necessidade de retirar o tráfego pesado da cidade, as lideranças apontam que seria uma contrapartida para os impactos de uma nova praça de pedágio na região. Na BR-445, a 2 quilômetros do viaduto com a BR-376 em Mauá da Serra. A tarifa estimada, segundo lideranças, seria de R$ 9,35 e depois da duplicação, chegando a R$ 13,09. A intenção é incluir o contorno leste em algum dos pacotes de obras, seja no próprio pedágio ou em novos planejamentos do governo estadual com recursos públicos. Nós não estamos falando obra que o governo do estado ele vai ter que tirar dinheiro do orçamento para colocar esse dinheiro no orçamento para fazer uma obra. O contorno leste, nós estamos colocando como uma obra prioritária para Londrina e região, em que a posição do governador é fundamental para que essa obra entre na nova concessão do pedágio.
E a hora de se mobilizar é agora, né? De exigir essas melhorias, de incluir essas obras tão importantes para o tráfego da nossa região e também para o desenvolvimento, para a economia regional. O Meio Dia Paraná vai seguir acompanhando. Nós já pedimos um posicionamento para os governos federal e estadual, no caso do estadual por meio do DR e do federal da ANTT, mas até agora não tivemos um posicionamento. À medida em que as negociações forem avançando, você vai vendo as atualizações aqui no nosso Meio Dia Paraná. Te convido a participar dessa edição, tratando, por exemplo, desse assunto aí. A importância de termos contornos na Zona Norte e também na Zona Leste para tirar esse tráfego pesado, perigoso da área urbana da nossa cidade. E aí, qual a sua opinião, qual a sua avaliação? Aproveite também para discutir outros assuntos que marcam presença na edição dessa terça-feira do Meio Dia Paraná e para sugerir reportagens para os próximos dias aqui do jornalismo da nossa RPC. 12h12 já. O homem preso após a morte de 2 crianças e uma mulher em Jacarezinho confessou o crime. A informação foi repassada hoje cedo pela Polícia Civil. Nos últimos dias, ele vinha negando as acusações, negando participação no assassinato dessas 3 pessoas. Mônica Dal relembra esse caso e também atualiza qual a versão dele agora, quais as novas explicações dele para a Polícia Civil. Sim, Alberto, desde que os corpos foram encontrados na cidade de Jacarezinho, a Polícia Civil abriu um inquérito e iniciou uma investigação. E como você disse, o principal suspeito, que é marido, então, de uma das vítimas, ele vinha negando essas acusações, mas agora ele acabou confessando esse crime. A gente lembra que na segunda-feira da última semana, da semana passada, os corpos das 3 vítimas foram encontrados, então, em avançado estado de decomposição. As vítimas, a mulher dele, uma criança de apenas 5 anos que era filha da mulher de outro relacionamento e um filho do casal, um filho recém-nascido. Essas 3 pessoas então foram mortas e ele agora confessou. A gente vai ouvir mais detalhes na entrevista que foi gravada pela nossa produtora Cristiane Oia com a delegada responsável pelo caso, a delegada de Jacarezinho, Caroline Fernandes. Vamos acompanhar. Ele disse que eles começaram a discutir por um áudio, por algum áudio que ela recebeu de um homem, e ela teria jogado o bebê no chão, né? Ele ficou revoltado com essa atitude dela, e ela pegou uma faca, e eles começaram a brigar. Ela empurrou a menina pelo pescoço na parede, a menininha caiu, e eles continuaram naquela briga, ele tentou tomar a faca dela, e certa hora ele passou a faca no pescoço da Ellie, e posteriormente ele amarrou os pés, as mãos e colocou um pano na boca da menininha, que ainda estava viva. Ele fala que foi a Ellie que jogou a criança no chão. Ele não confessa a morte do filho dele, ele confessa a morte da menina e da Ellie. Bom, a gente tem um outro trecho da entrevista da delegada que ela comenta que esse suspeito começou a vender alguns itens que estavam na casa, isso porque ele morava também neste local e a gente vai acompanhar. Depois da prática do crime, né, a Polícia Civil já tinha verificado, ele estava vendendo objetos da residência, né, ele vendeu bucha de gás, vendeu o celular da própria vítima. E isso foi um dos motivos que a Polícia Civil conseguiu identificar realmente ele como o autor do crime, né? Ele disse que ele iria fugir daqui da cidade depois disso. Ele permanece preso, né? A Polícia Civil aguarda agora os laudos da Polícia Científica e a conclusão da perícia nos aparelhos celulares apreendidos para representar pela preventiva e encaminhar o inquérito à Justiça. Bom, a delegada reforçou ainda que em menos de 24 horas após o descobrimento do crime, eles já tinham fortes indícios da autoria desse crime. E que ela afirmou também que ele pode ser indiciado por 3 homicídios, ainda haverá o laudo da necropsia do bebê para identificar se a causa da morte foi a queda, que ele alega que a mãe jogou a criança no chão ou se foi asfixiada como a outra menina. Agora a delegada tem 30 dias para concluir esse inquérito. Alberto, eu volto com você. Começou a chover bastante forte aqui na Zona Leste. Tá, ok. Obrigado, Mônica. Mônica está ali perto
do Posto de Saúde da Fraternidade. Daqui a pouco ela volta de lá com a devida proteção para falar da reabertura dessa unidade. Falando em chuva, a Vanessa Navarro também está informando que ali no acesso à Zona Norte, na Avenida Brasília, também começou a chover agora há pouco. Eu vou aproveitar para pedir imagens aí das nossas câmeras retratando esse tempo mais fechado. Por enquanto, essa chuva mais fina em alguns pontos da nossa cidade, mas o céu está carregado desde cedo. Já havia essa previsão de chuva ao longo de boa parte da terça-feira e essa previsão vai se confirmando agora com a chuva chegando, por enquanto, de uma forma mais fina, mais mansa, mas que deve nos fazer companhia ao longo da tarde. Temperatura agora é de 17 graus. Veja só, o dia começou com 15, agora temos 17, ou seja, a temperatura subiu muito pouco e a sensação térmica em alguns momentos é até de mais frio do que o indicado na temperatura. Temos agora imagens de Ponta Grossa. Lá a temperatura está na marca dos 16 graus, tempo fechado também. E é esse o cenário que vamos ter hoje em todo o Paraná. Aqui você confere comigo no mapa que todo o estado tem áreas de instabilidade. Só bem ao sul o tempo está um pouco mais firme, mas nessa faixa em azul mais claro, que pega Londrina, Apucarana e Cornélio Procópio, a chuva mais serena, mais mansa. O azul mais escuro, já na divisa com São Paulo, chuva um pouco mais intensa ao longo das próximas horas. E com toda essa instabilidade, a temperatura varia muito pouco ao longo do dia, 5, 6 graus em alguns casos. Temos, por exemplo, Apucarana e Rolândia, que começaram com 13 graus e as máximas não irão passar sequer dos 18 ou 19. Já aqui no Norte Pioneiro, Açaí chegando a máxima de 20 graus e Congonhas, 19 graus. Ortigueira, mínima de 12 hoje. Ortigueira é bem mais friozinho nessa época do ano, mínima de 12, a máxima por lá podendo chegar aos 21 graus. Londrina, começamos o dia ali na marca dos 15 graus, previsão de máxima de 20 ao longo da tarde, isso se chegarmos aos 20, e 19 durante a noite, com possibilidade de chuva espaçada ao longo de toda essa terça-feira. Daqui a pouquinho eu trago para você as informações dos próximos dias, até porque essa instabilidade não vai embora tão logo não. Tem mais Meio-Dia Paraná após o intervalo com a prisão de um advogado denunciado por importunar agentes de endemias. Também a criação de um cartão para idosos que usam o transporte coletivo em Londrina, uma forma de evitar que eles tenham que ficar entrando pela porta de trás e possam ter acesso pela porta da frente como os demais passageiros. E também uma perícia que vai apurar os custos do serviço de ônibus na nossa cidade, assunto que você vai ver primeiro aqui no Meio-Dia Paraná. Ao vivo, imagens da Zona Norte, bairros como Paraty, Continental, Residencial do Café, Vista Bela, Padovani e José Giordano estão com o abastecimento de água comprometido. Esses bairros e outros vizinhos na Zona Norte. A Sanepar faz obras na região, houve imprevistos, foi preciso desligar boa parte da rede. A previsão é concluir os serviços às 6 da tarde e regularizar o abastecimento à noite na Zona Norte. Há restrições ainda na Zona Sul de Londrina, em bairros como São Lourenço, Franciscato, Perobal e Ouro Branco. Ali, depois da Avenida Inglaterra, já na saída de Londrina para Curitiba. Por lá também, devido a obras da Sanepar, que vão se estender ao longo da tarde. Agora, 12h19, o intervalo é rapidinho e já o Meio-Dia Paraná está de volta. Tem novidade para os idosos que usam o transporte coletivo de Londrina. Eles podem pedir a partir de agora um cartão para embarcar sem pagar a tarifa. É um cartão alternativo e não obrigatório, mas que vai facilitar a vida de quem usa com frequência o transporte coletivo urbano na nossa cidade. Vanessa Navarro, como funciona atualmente e como ficará com esse cartão aí para quem tem mais de 65 anos. O microfone da Vanessa está sem áudio, a gente vai ajustar ali. Daqui a pouco eu volto a conversar com ela sobre esse benefício aí, esse serviço para quem tem mais de 65 anos e usa com frequência o transporte coletivo na nossa cidade. Antes, eu sigo falando de transporte, mas de uma perícia que vai custar mais de R$96 mil e irá mapear uma parte do serviço de ônibus da nossa cidade. Esse levantamento vai tentar eliminar dúvidas sobre os gastos e arrecadações do transporte coletivo urbano. E o resultado pode ter impactos na tarifa de ônibus.
É um assunto que você vai ver primeiro aqui no nosso Meio Dia Paraná. O processo iniciado em janeiro na Justiça pela TCGL já tem quase 700 páginas. Reúne planilhas e questionamentos sobre supostos erros nas definições da tarifa de ônibus. Para a TCGL, os cálculos feitos pela Prefeitura e CMTU levam a uma situação de verdadeiro desequilíbrio econômico-financeiro, prejudicando a empresa, com expressivo prejuízo financeiro. A ação usa como referência o ano de 2018, quando a tarifa em janeiro passou de R$ 3,75 para R$ 13,95. Para a TCGL, o valor de R$ 3,95 não permitiu o equilíbrio financeiro no contrato de concessão, com prejuízo de 20 centavos a cada passagem. No acumulado apenas dos 12 meses de 2018, a perda financeira teria chegado, de acordo com a TCGL, a R$ 5.600.000. Parte da diferença é atribuída ao preço do diesel. A planilha indicaria valores abaixo do preço real. Além disso, dados de quilômetros rodados e despesas com motoristas também estariam abaixo dos valores reais. A TCGL não indicou quanto quer receber a mais da Prefeitura de Londrina, mas pediu um levantamento oficial. Agora foi definida uma perícia que apontou que os trabalhos são extensos e complexos, com profundo conhecimento técnico e custo de R$ 96.800. CMTU e TCGL já concordaram com a despesa e indicaram as dúvidas que pretendem ver respondidas. Dentre elas, um estudo dos cálculos da planilha tarifária, apuração da frota de veículos, do número de motoristas e cobradores, a quantidade de passageiros com cobrança manual e eletrônica, a quilometragem rodada e até as receitas com publicidades nos ônibus. Neste documento obtido pelo Meio Dia Paraná, a CMTU já faz indicações de quantos ônibus foram cortados das linhas, o que reduziu gastos para a TCGL. Além disso, a CMTU indica que anualmente havia um saldo de créditos comprados e não utilizados, que se acumulavam e ficavam em posse da TCGL, e que é fundamental saber quanto era esse montante acumulado. Com base nessa perícia, a TCGL poderá fazer os cálculos de quanto a mais a Prefeitura teria que repassar à empresa. Os questionamentos iniciais se referem a 2018, mas se a perícia confirmar falhas nas planilhas da CMTU, poderá ter impacto nos custos da tarifa também nos anos seguintes. Para esta professora e especialista em transportes, tão importante quanto a transparência nos custos do serviço é a busca por formas de atrair mais passageiros e valorizar o sistema público de transporte. A gente tem que melhorar a questão da qualidade do transporte público. Então, tudo que a gente vê que a gente tem várias opções ou modos de escolha para deslocamento e que a gente quer atrair, a gente tem que ser melhor, né? Então, eu tenho que pensar assim, o que me faria deixar hoje o carro em casa para utilizar o transporte público? Uma qualidade melhor, uma segurança maior, um tempo de viagem extremamente atrativo, né? Flexibilidade, conforto. Então, são vários parâmetros que, somados, nos fazem fazer essa escolha de deslocamento. A qualidade do serviço é decisiva, o serviço por si só não é barato, até por isso a cobrança por qualidade é tão importante aí para atrair mais passageiros. Falando ainda de transporte, eu vou tentar fazer novo contato com a Vanessa, que está trazendo novidades em relação ao cartão transporte, agora para quem tem a partir dos 65 anos. Vanessa, explica como funciona atualmente, como será essa novidade, como será essa alternativa de agora em diante. Opa, agora sim, com o áudio restabelecido, Alberto. Vamos explicar então como é que funciona hoje para os idosos, né? Pessoal que tem 65 anos ou mais, entra nos ônibus do transporte coletivo aqui em Londrina pela porta traseira, bastando para isso apresentar um documento com foto. Com essa novidade, né, do cartão, eles vão passar a poder embarcar pela porta da frente dos ônibus, passando pela catraca, assim como fazem os demais usuários, os usuários pagantes. Só que os idosos vão ter esse cartão e manter o direito à gratuidade no transporte. Inclusive, o cartão
também passa a ser de graça. Para a Prefeitura, a Secretaria do Idoso, também outros órgãos, né, que trabalham com esse público aqui na cidade, essa é uma forma de garantir mais autonomia e também igualdade. Existem idosos que podem eventualmente se sentir constrangidos, né, de entrar pela porta traseira, outros não. Até por isso também vai ser opcional. Quem quiser continuar embarcando como sempre fez vai poder. E quem quiser então agora fazer o cartão e embarcar pela porta da frente também vai ter esse direito. A gente tem uma entrevista com a secretária do Idoso de Londrina, Andréa Ramondini, explicando melhor como é que está funcionando a novidade. Porque primeiro que ele dá mais segurança para o idoso que entra pela porta do fundo, o motorista não tem tanta visibilidade. A gente tem relatos de vários acidentes em relação a isso. Então, primeiro a segurança. Segundo, a autonomia. O idoso hoje é um idoso mais empoderado, ele vai entrar pela frente, ele vai ter um cartão como qualquer outro cidadão. E outra é mais um cartão de identificação, é uma outra identificação que esse idoso vai portar. Pois é, a gente ouviu aí então, né, a secretária do Idoso falando sobre um dos benefícios que eles acreditam que vem aí então com o cartão do idoso. Um outro é poder ter um controle maior de quantas pessoas nessa faixa etária estão embarcando nos ônibus, porque hoje, né, como não é necessário apresentar cartão, apenas qualquer documento, não se sabe exatamente quantas pessoas de 65 anos ou mais fazem uso do transporte público. Então essa seria uma forma também de controle de todos os passageiros, né, inclusive os que têm direito à gratuidade, que estão utilizando o transporte na cidade. A gente tem mais um trechinho da entrevista da secretária do Idoso explicando essa questão. A gente tem uma previsão de quantos idosos aí frequentam o transporte coletivo, mas a gente não tem um número exato. Então, até para a gente cobrar, enquanto Secretaria do Idoso da CMTU, a melhoria dos serviços até para esses idosos, a gente precisa saber, precisa contabilizar e saber exatamente quantos idosos aí frequentam aí os ônibus, quantos idosos fazem parte aí desse universo do transporte coletivo. Agora, se ele quiser continuando a entrar pela porta do fundo, quiser manter esse direito, não vai ser tirado. Ele vai ter a opção de fazer a carteirinha. Então vamos dar aí as informações, né, para quem quiser fazer essa carteirinha. Ela está sendo confeccionada, entregue ali no terminal central de ônibus e também na loja da Rua Quintino. Nesses dois locais é preciso agendar um horário. Olha só, no terminal o cartão está sendo emitido de segunda a sexta das 8h30 às 5h30 da tarde, 18h30 da manhã às 5h30 da tarde. E na loja da Quintino, entre 8 da manhã e 4h30 da tarde. É só você agendar o horário, levar documento com foto e também um comprovante de residência. Além disso, tem pessoas fazendo toda a orientação e daqui a uns dias também já entregando diretamente o documento no Centro de Convivência do Idoso, lá da Zona Norte de Londrina. Então, mais uma opção para que as pessoas com 65 anos ou mais façam esse cartão, que é gratuito e passa a ser, então, mais uma opção para embarcar nos ônibus. Lembrando que ainda é possível também continuar fazendo o embarque traseiro. A gente está aqui no terminal da Leste Oeste agora, conversei inclusive há pouco com um funcionário que disse que já tem idosos fazendo o uso do cartão e que estão preferindo fazer uso dessa novidade, fazer o embarque pela porta dianteira. Alberto, e só falar para você aqui, a gente aproveitou também para se abrigar da chuva, tá chovendo, fraquinho agora, um pouco mais, nesse momento na região, e um frio, viu? Eu adoro, mas eu queria saber de você depois quantos graus está fazendo, porque eu estou curiosa. Tá um vento lascado aqui. Vanessa, 17 graus, está a indicação ali do CIMEPAR, mas com sensação térmica de 16. Esse ventinho com a chuva que aumenta ainda mais essa percepção de frio nesse comecinho de tarde de terça-feira. Comecinho de tarde bem gostoso, né? Eu que gosto do friozinho, tá ideal. Obrigado aí a Vanessa Navarro, tenho também participação de telespectador já falando desse assunto. A Maria José dando boa tarde e contando que já fez o cartão 65+. Agora entramos pela porta da frente. É bem isso, né? É uma opção, é uma dignidade. A pessoa que não usa com frequência, vai na porta de trás com um documento de identidade sem problema. Usa com frequência, tá ali o cartãozinho, entra pela frente como todo mundo, sem qualquer constrangimento, né? Muita gente pode ficar ali achando ruim, tem que aguardar, entrar pela porta de trás, pela frente. É mais tranquilo e está aí essa opção. Aproveito também que tem muita gente com mais de 50, 60 que acompanha o Meio Dia Paraná e tem imagens históricas aí da nossa cidade, da região. Na quinta-feira tem mais uma reportagem da série dos 60 anos da nossa RPC, da TV Coroados.
Dessa vez, vamos mostrar o cincão, os 5 conjuntos. Se você tem uma foto histórica lá no cincão, no tempo ali que o bairro começou nos anos 80, ou mesmo agora, aproveite e mande para o aplicativo Você na RPC, que nós vamos mostrar ao longo dessa semana, vamos compartilhar parte dessa história, desse bairro aí, desse conjunto de bairros que é motivo de orgulho para tanta gente. Fica aí o nosso convite, já tem aqui a nossa vinheta, lembrando aí dos 60 anos da RPC e a reportagem no ar nessa quinta-feira. Tá muito bacana, vale a pena conferir. Meio-dia mais 33 minutos. Um advogado foi preso em Bandeirantes após denúncia de importunação sexual. A vítima é uma agente de endemias que trabalha no combate à dengue. Catulin Tanão, que foi relatado até agora. Alberto, a situação aconteceu durante o trabalho dessa agente de endemias, pelo menos é o que consta no boletim de ocorrência. Isso aconteceu ontem, segunda-feira, ali na cidade de Bandeirantes. Inclusive, isso chegou ao conhecimento da nossa equipe, porque a gente estava trabalhando ali em Bandeirantes ontem, né, acompanhando a entrega daqueles móveis para as famílias ali que foram afetadas pelas enchentes, e ficamos sabendo desse caso, fomos atrás e descobrimos em detalhes. A situação, de acordo com o boletim de ocorrência, aconteceu quando essa agente de endemias estava fazendo uma vistoria no centro da cidade, dentro da casa de um dos moradores, que seria um advogado. A gente destacou um trecho desse boletim de ocorrência. Olha só, diz o seguinte: após feita a vistoria, o Jackson, no caso, o morador, abordou essa agente fazendo questionamentos de cunho pessoal. Se ela tinha namorado, se era solteira, que ele tinha interesse em conhecê-la melhor e se a vítima poderia lhe passar seu telefone pessoal. No depoimento ao delegado, olha só o que a vítima disse. Reforço aqui só que a gente não deixou à mostra o rosto da vítima até para preservá-la. Vamos ouvir. Ele falou para mim, vou te dar um abraço. Fiquei em silêncio, falei não, aí ele veio tentando me abraçar, ele veio segurando isso no meu braço, eu me abraçava, ele se aproximando assim, eu empurrei, aí ele tentou de novo, aí eu empurrei de novo e fui saindo, aí eu pedi para ele abrir o portão, aí ele me passou o número, então eu fiquei em silêncio, fiquei esperando, aí ele falou de novo, acho que umas 2 vezes, me passou o número, eu passei. Aí ele abriu o portão, ela saiu assim, me deu um abraço. Aí depois, assim que eu saí, eu recebi um choque, já mandei mensagem para os meninos que trabalham comigo. Aí eu cheguei lá e vi que ele tinha mandado uma mensagem, que agora ele apagou, mas eu tirei print aqui. Mandou: bom dia, esse é meu contato. Se você quiser me adicionar e me avisar a próxima vez que fará a vistoria. Eles chamaram a polícia militar depois, né, que ela saiu então do local, pediu ajuda dos colegas de trabalho, e aí que entra uma segunda parte do boletim de ocorrências que a gente também fez questão de destacar para vocês que acompanham o Meio-Dia Paraná. Diz o seguinte, que os policiais militares se identificaram como PMs e eles deram uma ordem para que o Jackson abrisse o portão. Mas de pronto ele se negou, dizendo que não havia feito nada e se trancou dentro da residência. O boletim segue e diz o seguinte, que diante da situação, a equipe ou os policiais, né, pularam os muros da casa, entraram no quintal, então Jackson saiu da casa e decidiu colaborar com o serviço da equipe policial. Foi dada a voz de prisão a Jackson pelos crimes de importunação sexual e cárcere. Ele foi levado para a delegacia ali de Bandeirantes e foi ouvido por vídeo pelo delegado que estava de plantão. A gente também separou um trecho desse depoimento, preservando o rosto do Jackson, uma vez que ele já está em liberdade. Olha só. Ela bateu palma lá, eu abri o portão e fechei o portão. Tá? Eu deixei ela fazendo o trabalho dela. Assim que finalizou o trabalho dela, eu perguntei para ela, você é bonito, você é solteira ou casada? Tá, ela falou que é solteira. Daí eu falei para ela, você poderia passar o telefone para mim? Ela passou o número para mim. E o que acontece? Daí eu peguei no ombro dela,
Acompanhei ela até para a porta da minha casa e abri o portão para ele ir embora. Tá? Foi isso que aconteceu. Veja só, Jacques, pelo contexto aí dos fatos, né, eu entendo pela situação flagrancial aí do tipo de importunação sexual, e como não me permite arbitrar a fiança, eu vou estar dando por encerrado aqui, ok? Obrigado. Bom, segundo o delegado que assumiu esse caso, que não é o delegado que vocês ouviram aí no depoimento, que esse é o delegado que estava de plantão, o delegado ali de Bandeirantes foi quem assumiu o caso, ele informou pra gente que esse crime então prevê uma pena aí de 1 a 5 anos. No caso, o Jackson, ele foi preso em flagrante, mas conseguiu liberdade, porque o juiz que pegou o caso arbitrou uma fiança, ele foi solto depois de pagar R$ 2.640. O delegado que assumiu o caso, o delegado Michael Eimardi, gravou um vídeo explicando um pouco mais dessas investigações e também sobre a vítima. Depois que ela prestou o depoimento, depois de passar por essa situação, se precisou, fazer algum exame até para comprovar se ficou com algum machucado, com alguma sequela do que enfrentou ali dentro, conforme ela relatou à Polícia Militar e também ao delegado da Polícia Civil. Vamos ouvir. A vítima não foi encaminhada para laudos de natureza sexual, em razão do que os atos foram apenas da importunação do autor. Não houve uma consumação de um outro crime, apenas a da importunação. Contudo, ela foi submetida a laudo de lesão corporal, e que constatou aí lesões em seus braços, oriundas aí de uma pressão produzida pelo autor segurando os seus braços. É isso que nós temos, e iremos conduzir o final do inquérito policial, que irá ser encaminhado ao Ministério Público. O delegado informou que acredita que até o final de semana deve concluir esse inquérito. Ainda tem algumas testemunhas a serem ouvidas. O setor de comunicação da Prefeitura ali de Bandeirantes informou que a vítima, essa agente de endemias, já tem um horário agendado ali para ser atendida por uma psicóloga, levando em conta a situação pela qual foi submetida, de acordo com o que ela contou ao delegado e à Polícia Militar. O setor de comunicação da Prefeitura disse ainda que até ontem nunca houve um registro de uma situação assim no município e que a orientação para os agentes é sempre andarem uniformizados, com um crachá de identificação e sempre em dupla, até pela segurança de todos eles. Nós também fizemos contato com um advogado que é citado nesse boletim de ocorrências, que prestou depoimento e que foi preso, o Jackson Alberto da Silva Sanches. Por telefone, ele me disse que só vai se manifestar no processo. Alberto. Valeu, obrigado, Mônica. Lembrando que nesse caso aí... Obrigado, Catherine, perdão. Lembrando que nesse caso específico, teve uma alteração na lei tempos atrás, em que casos mais simples, o próprio delegado pode arbitrar a fiança. Em casos mais complexos, cabe ao juiz. Foi o que ocorreu nesse caso aí. A fiança foi fixada pelo juiz, o advogado pagou esses R$ 2.640 e a partir de agora, então, passa a responder a esse processo em liberdade. Agora, 12h42. Subiu de ontem para hoje de 71% para 89% o total de londrinenses que entregaram a declaração do imposto de renda. A meta é receber em Londrina 150 mil declarações e até agora são cerca de 135 mil entregues. O prazo está acabando. Amanhã, 31 de maio, é o último dia para fazer a declaração do imposto de renda e não ser multado. Depois do intervalo, você vai ver a retomada do atendimento no posto de saúde da Vila Fraternidade, ali pertinho da rodoviária, que finalmente foi reinaugurado. Começa hoje a venda de ingressos para os espetáculos do Filo. O festival será realizado de 17 de junho até 2 de julho. Neste ano, o Filo vai contar com 40 apresentações, sendo 11 delas de graça. Entre as atrações, há espetáculos do México, Holanda, uma coprodução do Brasil com o Canadá e também grupos de diversas partes do nosso país. Os ingressos estarão à venda no site do Filo a partir das 6 da tarde de hoje.
que custam R$ 40 o ingresso inteiro, R$ 20 a meia entrada. Fique conosco, o Meio Dia Paraná já está de volta. Imagens aí de chuva nesse momento no norte do Paraná, chuva avançando aí para toda a nossa região. Começa a funcionar nesta terça-feira o posto de saúde da Vila Fraternidade, que foi reconstruído. Pela manhã teve a inauguração oficial de uma obra que sofreu vários atrasos, vários adiamentos. Foram ali cerca de 10 anos de trabalhos. Mônica Dal, e aí, finalmente os exames e consultas começam hoje à tarde? Sim, Alberto, finalmente o fim da novela da UBS da Vila Fraternidade. Estou aqui em Londrina há 2 anos, desde o primeiro mês estou acompanhando essa situação. Claro, vocês, meus colegas, há muito mais tempo de olho nessa situação que os moradores passam. Situação difícil, porque enquanto esse local estava fechado, eles tinham que ir para outras unidades básicas de saúde, como da Vila Casone, também da Vila Ricardo, e esses moradores acabavam sofrendo bastante. Conversamos com pessoas aqui que até desistiam dos seus tratamentos de saúde porque tinham que andar um pouquinho mais. A gente sabe que é muito difícil ter que pagar um carro de aplicativo, pegar um ônibus, para muitas pessoas é uma situação complicada. Eu e o Ademir dos Santos acompanhamos ao longo da manhã a inauguração efetiva, que contou com a participação de autoridades, moradores aqui do bairro, e essa obra custou quase R$2 milhões. Vocês estão vendo aí nas imagens que a unidade básica de saúde foi totalmente reconstruída, está com novos consultórios de atendimento, né, também odontológicos, salas de aplicação de vacina, de aplicação de medicamentos, farmácia, uma unidade completa que vai atender todos os dias até às 7 da noite. Alberto comentou sobre o início dos atendimentos, daqui a pouco, a partir da 1 da tarde, quem mora aqui na Vila Fraternidade, um bairro antigo, os moradores anseiavam por essa situação para que a UBS fosse inaugurada. Os atendimentos vão começar efetivamente, inclusive a equipe já está aqui no local. Outra informação importante é sobre as vacinas, porque este local também vai aplicar vacinas contra a Covid-19. Ainda nesta semana, as agendas serão abertas aqui nesse local. Há também a vacinação da gripe. Não precisa fazer o agendamento, é só chegar aqui nessa unidade que a sala de aplicação de vacinas já está funcionando. Antes de falar um pouco mais a respeito desse histórico aqui da UBS da Vila Fraternidade, a gente vai ouvir os mais interessados, a população, porque viemos aqui um pouco mais cedo para conversar com os moradores do bairro que comemoraram finalmente a inauguração desse posto de saúde. Ai, fiquei muito feliz. O pessoal aqui do bairro estava ansioso, né? Tava. E eu dependo, né, do SUS, eu tomo remédio de pressão, eu tomo remédio controlado e sempre tem que estar no posto. Ficou muito bonito, porque quantos anos que a gente mora aqui, né? Graças a Deus, Deus é bom, né? Que a gente tem que confiar em Deus, né? Primeiramente. Mas chegou, né? Demorou, mas chegou. Agora eu estou feliz porque depois de 10 anos temos o posto de volta. É uma maravilha para que as pessoas possam ser atendidas aqui na comunidade da Vila da Fraternidade. Bom, eu estava comentando da novela aqui neste local, né? O primeiro capítulo foi em 2013, quando esse local foi efetivamente fechado. No ano seguinte, houve a demolição. Ademir dos Santos estava comentando aqui que há 10 anos ele já estava aqui acompanhando essa situação, mostrando nos nossos telejornais toda essa história aqui da UBS da Vila Fraternidade. Já havia a expectativa que em 2017 este posto fosse inaugurado, mas isso não aconteceu. Isso porque a primeira empresa contratada perdeu o contrato por não conseguir iniciar efetivamente as obras. Ao longo desse tempo, o local teve que ser fechado com concreto, cimento, porque muitos moradores de rua frequentavam aqui também esse local, que virou um ponto de drogas. Inclusive, os moradores reclamavam bastante, procuravam as equipes da RPC para falar a respeito dessa situação. Depois de 6 licitações, a prefeitura conseguiu encontrar uma empresa que é aqui de Londrina e que conseguiu
concluir essa obra, mas o prazo inicial era janeiro de 2023. Houve aí um aditivo pedindo mais tempo por conta das chuvas deste ano, do começo deste ano de 2023. Aí sim, então, os trabalhos seguiram e agora a gente tem a inauguração do posto da Vila Fraternidade. A gente agora tem as entrevistas, né? Porque ao longo da manhã houve coletiva com o secretário municipal de saúde e também com o prefeito aqui de Londrina, que falaram a respeito dos próximos passos. Houve inauguração aqui para os moradores da Vila Fraternidade, mas e agora, né? Quais UBSs, quais postos de saúde irão atender os moradores de outras regiões da cidade? E a gente vai acompanhar mais detalhes nas entrevistas. Nós temos 16 unidades para iniciar e finalizar ainda dentro do mandato do prefeito Marcelo Bellinati. Estamos definindo administrativamente qual a melhor alternativa, qual a melhor estratégia para fazer a licitação dessas unidades de saúde, mas muito provavelmente aí no segundo semestre várias unidades vão iniciar o processo de reconstrução, assim como outras 48 já passaram. A que estava na fila primeiro era exatamente a UPA do Jardim do Sol, que desde a sua construção lá atrás, né, em 2013 ou 14, se não me falha a memória, ela tem graves problemas estruturais. Então na parte interna, se você for ver lá, tem vãos muito grandes. Deu deserta a licitação. Nós vamos ter que licitar de novo. Essa licitação deserta que o prefeito falou é que nenhuma empreiteira se interessou em fazer a obra pelo valor indicado pelo município. O município vai ter que ver ali se aumenta o valor, se muda alguma condição para tentar atrair alguma empresa para fazer essa reforma na UPA do Jardim do Sol. Por enquanto, nada muda por lá, os atendimentos estão mantidos, mas quando a reforma começar, a prefeitura já sabe que terá que achar um outro local para o atendimento provisório dos pacientes ali da UPA do Jardim do Sol. Mônica, em relação ao restante da rede de saúde, outras reorganizações de atendimento, o que vem por aí ao longo dos próximos dias? Pois é, Alberto, a primeira novidade que a gente traz é em relação aos atendimentos para pessoas que estão com sintomas de dengue. Nós mostramos aqui no Meio Dia Paraná que no mês passado diversas unidades básicas de saúde se tornaram específicas para essas pessoas por conta do número alto de casos. Agora vai haver uma mudança, né? Essa mudança, na verdade, já começou com a diminuição dessas unidades, né? Agora não há mais tantas unidades oferecendo somente esse tipo de atendimento. A ideia da Secretaria Municipal de Saúde é que na próxima segunda-feira as últimas 2 unidades básicas de saúde que atendem pessoas com dengue possam então voltar a ser como eram antes. São as unidades do Vivi Xavier e também do Santiago. Então, na próxima semana, é importante destacar que quem tiver sintomas de dengue vai ter que procurar a UPA do Jardim Sabará para que consiga um atendimento mais rápido. Um outro detalhe é que o prefeito Marcelo Bellinati falou a respeito de novas UPAs aqui da nossa cidade, né? As unidades de pronto atendimento. A gente sempre acompanha esses locais bastante lotados, porque são locais que têm um atendimento um pouco maior, recebem as pessoas nos feriados e fins de semana, e ele falou ao longo da coletiva de imprensa a respeito de novas UPAs aqui na nossa cidade para poder, então, melhorar o atendimento e atender pessoas aí, mais pessoas. A gente vai acompanhar. Os engenheiros concluíram a análise técnica e já enviaram agora para a Procuradoria do Estado. Então, logo a Procuradoria do Estado aprove o projeto feito e a implantação nos terrenos, deve ser coisa rápida. Creio que no começo do mês que vem eles já nos enviarão para a gente iniciar o processo de licitação das 3 novas UPAs que serão construídas de forma concomitante. Uma na região sul, ali no antigo pavilhão, outra na região leste, que é uma região que não tinha ainda uma unidade de saúde 24 horas, no entroncamento da Jamil Scaf com a Pioneiros, e outra na região norte, bem ali onde nós vamos fazer a duplicação da Avenida Saúl Elquinde. Essa já aprovada e nos próximos dias indo para a licitação. Então serão essas 3 unidades.
Bom, claro que a gente vai seguir de olho para ver o cronograma dessas obras e em que momento efetivamente elas irão ser inauguradas e atender a população. Uma outra novidade é a respeito da UBS do Jardim Tóquio. Também falamos aqui no Meio Dia Paraná que essa UBS entrou em reforma nos últimos meses. A expectativa é que essa reforma seja concluída no mês de junho, no mês que vem. E é isso, a gente vai seguir de olho, acompanhando agora os atendimentos aqui. À 1h da tarde, agora... 12h55, né, Alberto? Daqui 5 minutos as pessoas já podem vir aqui na UBS da Vila Fraternidade receber seus atendimentos. E só antes de devolver para você, Alberto, agradecer a um telespectador do Meio Dia Paraná que a gente estava na chuva, na nossa outra entrada, e ele falou, estava te assistindo, vi que você e o Ademir estavam na chuva, ele trouxe um guarda-chuva para a gente que a gente pudesse se deslocar aqui até a UBS. Agora estamos com essa cobertura. Agradecer o Roberto, que é morador aqui da Vila Fraternidade, mora bem em frente à igreja, também estava super feliz com a inauguração, estava nos acompanhando e trouxe um guarda-chuva para a nossa equipe. Simpático, a gente agradece esse carinho aí com a nossa equipe, com a nossa Mônica, com o Ademir também. E Mônica, pela imagem que eu vi agora do Ademir ali, além da própria unidade, deram um trato ali na rua também, no entorno da unidade. Uma melhoria pontual aí no bairro ou é algo mais amplo? Não, Alberto, também é tudo culpa da Unidade Básica de Saúde, pelo que eu conversei aqui com o pessoal. O Ademir estava tirando a câmera do tripé para a gente mostrar um pouco para vocês. Olha só, tem toda uma sinalização no asfalto aqui no local. Vocês viram também um sinal para que aqui as pessoas entendam que é uma parada de ambulâncias. Há também as vagas, né, que foram delimitadas melhor, uma nova pintura em toda essa rua aqui, principalmente a Rua da Vila Fraternidade. Um outro destaque que a gente faz é aquela nova pintura ali, né, das pessoas que têm mais de 60 anos, que nós falamos aqui no Meio Dia Paraná, que é um estilo novo de pintura para essas vagas de estacionamento. Então aqui na rua da UBS da Vila Fraternidade, melhor dizendo, há também essa novidade. A sinalização asfáltica foi melhorada, tem pintura nova para quem passar por aqui. Então foi o combo completo, viu, Alberto? Até um carro a Unidade Básica de Saúde recebeu para que os agentes consigam fazer as visitas para aquelas pessoas que não conseguem sair de casa, até mesmo aquelas pessoas que são acamadas. Valeu, obrigado, Mônica. Espaço ali para pessoas com mais de 60, pessoas com necessidades especiais. E essa melhoria ali no quarteirão da UBS Fraternidade, né? Torcer para que esses trabalhos também sejam ampliados para outras quadras ali da Vila Fraternidade, que é muito histórica, antiga e tem tanta gente ali esperando por essas melhorias. Obrigado aí a Mônica falando ao vivo ali pertinho da rodoviária de Londrina, da reabertura da UBS da Vila Fraternidade. Também sobre essa retomada do atendimento agora com a nova unidade, tem aqui a participação do Gil Cunha, do San Fernando, que fica na Zona Leste, pertinho do Parque Arthur Thomas. A reinauguração do posto de saúde da Fraternidade pode até ser comemorada, mas a demora é lamentável. Foi muito tempo realmente, né? Praticamente 10 anos entre a demolição da unidade anterior e a conclusão agora das obras da UBS da Vila Fraternidade. Fica aí o registro do Gil Cunha. Agora a Adriana Rezende. Se Londrina contasse com transporte coletivo de qualidade, com limpeza, conforto, com diminuição do tempo que se perde no ponto, aguardando o mesmo, certamente muitos deixariam de usar o carro próprio ou o carro de aplicativo para utilizar o transporte coletivo. A Adriana pontuando aí essa perícia que vai ser realizada no transporte coletivo, em especial em linhas da Grande Londrina, ali em 2017 e 2018, para saber o total de passageiros, receita e despesa, para ter um referencial, se a tarifa atual ela é correta ou não. E na matéria, uma professora comentou, inclusive, sobre a necessidade dessa melhoria no transporte para atrair mais pessoas, que não é só a questão do valor, que é o valor combinado com o transporte de qualidade que vai fazer o aumento no número de passageiros. Agora, 12h59, como você viu ao longo do jornal, a chuva foi chegando aqui à nossa região, marcando presença em vários pontos do norte do Paraná. A temperatura, desde o começo do jornal, nos mesmos 17 graus, sem qualquer alteração, e com a chegada da chuva, não vai avançar muito além disso não. O tempo está bem fechado, carregado também em Curitiba, na capital dos paranaenses. Por lá, a temperatura é de 14 graus, está friozinho, frio com chuva em Curitiba é ainda mais complicado. Próximos dias, como ficam? Você confere aqui comigo que a quarta-feira será de chuva então, aqui no nosso estado, nenhuma área aí com tempo mais firme, né? Uma faixa ali de chuva mais fraca, só no sul do estado, mas
Em boa parte do Paraná, chuva e inclusive risco de temporais. Amanhã, as mínimas aqui na nossa região ficam em 13 graus em Apucarana e 14 em Jacarezinho, Cornélio Procópio e Santo Antônio da Platina. As máximas, olha só, não passam dos 19 e 20 graus amanhã. Londrina, também com uma quarta-feira bastante chuvosa, com risco aí de temporais, pancadas mais intensas de chuva, máxima apenas de 20 graus. De quinta em diante, aí o sol volta a aparecer, mínima de 15 na quinta, mínima de 13 graus na sexta-feira, ou seja, chuva até quarta, depois da chuva as mínimas começam a cair um pouquinho aqui em Londrina e em todo o norte do Paraná. A gente está falando de chuva, de frio, mas certamente já tem pessoas planejando as próximas férias, o que vem por aí no verão 2023-2024. Quem tem ido ao litoral do Paraná já consegue, inclusive, ver boa parte das obras de aumento da faixa de areia em Caiobá e outros balneários de Matinhos. São melhorias parecidas com aquelas que ocorreram em outras praias, como o Balneário Camboriú. Além da faixa de areia alargada, quem passa pela Avenida Atlântica em Caiobá já vê calçadão, restinga, ciclovias, pista de corrida. Essas são algumas das obras de urbanização. Ainda falta iluminação, mas os lugares já estão reservados. As intervenções que fazem parte do engordamento da faixa de areia percorrem um total de 6,3 km entre o Morro do Boi e o Balneário Flórida. Um ponto que chama a atenção dos banhistas é este, o espigão da Praia Brava, próximo ao Pico de Matinhos. Ele já está quase pronto. 90% já foi concluído. O espigão tem função importante para manter a areia no lugar. O que existe é uma deriva, que a gente chama, que na verdade é o movimento do sedimento de sul para norte. O que nós vamos fazer com os headlands, com os guias de corrente e também com o espigão é fazer com que a areia fique retida dentro daquele sistema. Recentemente, a etapa de microdrenagem na região começou a ser feita. É a construção de pequenos canais, coletores de água da chuva, que vão escoar a água para os grandes canais. E os guias correntes devem evitar os alagamentos registrados durante a queda de grandes volumes de chuva. As obras ainda não estão prontas, mas o Felipe garante que já sente diferença na valorização dos imóveis. Então, assim, a gente já tem muitas construtoras novas atuando em nosso município, as construtoras daqui cada vez mais pensando em novos empreendimentos, novas construções, e isso acaba atraindo, uma geração de riqueza maior para a nossa cidade, em termos de aumento de imposto, em termos de geração de mão de obra e esse dinheiro circular na nossa cidade. Aí são as melhorias no litoral do Paraná, nossa equipe também está acompanhando. Trazer agora participações dos telespectadores pelo aplicativo Você na RPC. A Thaís está falando ali da reforma, da reconstrução da UBS Fraternidade. A vantagem de finalmente ocorrer essa inauguração é que foi feita até a limpeza no entorno do Marco Zero, depois de meses de abandono. Nada como um evento importante na região para servir de incentivo. Tá aí o elogio, com aquele puxão de orelha também, cobrando que essas melhorias sejam mais frequentes. Rosemary Rissi. Boa tarde. Sobre a entrada de PCDs nos ônibus, como será na entrada do ônibus com a carteira do transporte coletivo? Olha, para quem tem alguma dificuldade de locomoção, Rosemary, nada muda, até porque muitos dependem da plataforma que fica ali na porta traseira. Nesse caso aí, não tem mudança. E esse cartão é para pessoas com 65 anos ou mais. Para pessoas com alguma limitação de locomoção, as regras continuam as mesmas de antes. E também o Nirção de Jacarezinho, dizendo que assiste todos os dias, dando bom dia para nós, bom dia também à equipe do Bom Dia, marcando presença logo cedo no Bom Dia e agora mais uma vez aqui no nosso Meio Dia Paraná. Tá chegando o Globo Esporte e depois tem o JH com as notícias do Brasil e do mundo. Obrigado pela companhia e a gente te espera amanhã. Até lá! Meio Dia Paraná. Oferecimento: Viscard faz muito mais por você e Unimed Londrina.